A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os que estão em Cristo Jesus. Nesse dia eu gostaria de discorrer sobre mais um assunto que muitas pessoas têm entendido de uma maneira meio equivocada e muitas pessoas têm se levantado contra este preceito. Quero falar sobre os 10 mandamentos. Já ouvi alguns relatos de pessoas que se escandalizam com os 10 mandamentos, que Deus ordena para que o povo de Israel, que foi resgatado do Egito, o povo de Israel estava sendo escravo de Faraó e dos egípcios. E após Deus ter tirado eles com grande poder, estando eles no deserto, antes de introduzi-los na terra que Deus havia prometido a eles, Deus estabeleceu um sistema organizacional, moral, para que os juízes, os responsáveis por todo o povo, aplicasse penitência, aplicasse um certo juízo sobre aqueles que transgredissem, no caso, os 10 mandamentos. E também havia outros mandamentos. Mas o que implica hoje é quando nós olharmos para os 10 mandamentos e se a gente acha algo moral nos 10 mandamentos, algo que edifica, algo que organiza, algo que gera uma certa sincronização entre os seres humanos, né? Quando nós ouvimos a expressão não matarás, o homem está liberado para matar, então não furtarás, então o homem está liberado para roubar. Isso é moral, roubar? É moral você adulterar? É moral você levantar uma falsa acusação, um falso testemunho? Se Deus, ele se manifesta com grande poder. Com isso, ele prova que ele é Deus porque ele fez coisa que nenhum outro Deus pôde fazer. Ele fala que não convém que o homem se prostre diante de outros deuses. E ele também ordena ao povo que o povo guarde o sábado, porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra, e no 7º descansou de toda a sua obra. E Deus ordenou ao povo que guardasse o sábado, ou seja, que o povo descansasse no sábado, que não era para trabalhar. Deus está estabelecendo algo organizacional em toda a nação. Agora me responde, é justo eu sair adorando um monte de Deus, sendo que Deus se revelou para mim, me salvou, me arrebatou de um estado de escravidão, de um estado de opressão, de um estado injusto, e sair por aí adorando outros deuses, eu tendo consciência que existe um Deus? Porque quando eu olho para a Escritura Sagrada, para os 10 mandamentos, eu olho sem abandonar o contexto disso. O contexto tudo aquilo que está escrito. Porque eu creio num Deus que criou o homem. Eu creio num Deus que... O mesmo Deus que falou os 10 mandamentos é o mesmo Deus que criou todo ser humano. Que através de um homem, de Adão, e através de uma mulher, de Adão e Eva, criou a humanidade inteira. Então, se esse Deus criou a humanidade inteira, ele tem poder sobre todas as coisas.
Então é muito complicado para um ateu que não crê em Deus fazer análise da Escritura Sagrada reprovando aquilo que está escrito, porque não acha certo, porque e falar que é imoral pelo fato de Deus ter levantado um juízo sobre algumas nações, e tem os porquês de Deus ter manifestado juízo, porque Deus manifestou juízo sobre algumas nações, no caso de Jericó, no caso de Amalequitas, no caso de muitas outras nações em que os israelitas foram e pegaram as virgens, mas não pegaram, mas mataram os homens. Em alguns Deus ordenava que não era para pegar nada. Deus ordenava que era para matar. Em outros casos Deus derramou dilúvio sobre toda a terra. Deus tem as suas razões. Se Ele é Deus criador, onisciente, onipresente e conhece todas as coisas, não há como refutar. Deus, tu estás errado. Não há como falar, o Senhor não sabe o que está fazendo, o que o Senhor fez é injusto e imoral. Porque, veja bem, se alguém mata um filho seu, um parente seu, você que está me assistindo, vamos analisar com raciocínio lógico. E a polícia, ela captura a pessoa que matou o seu filho, seu parente, uma pessoa que você ame. Veja bem, você vai gostar que simplesmente a justiça faça um carinho? Que a justiça liberte essa pessoa? Você vai querer que a justiça mate. Você vai querer que essa pessoa seja condenada à morte também. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma besteira, alguma bobagem? Que não tem justificativa. Uma pessoa que mata porque simplesmente assaltar uma pessoa, a pessoa reagiu e mata. Né? Esse é um motivo muito banal, um motivo que não tem como explicar esse tipo de assassinato. É a mesma coisa o que Deus fez no dilúvio, o que Deus fez, porque Deus estava vendo a maldade. E a Escritura Sagrada, ela nos revela muitas coisas que quando Deus agiu com justiça, quando Deus agiu matando pessoas, né? Tem os porquês. Em muitos casos Deus revela, em outros não. Mas aquele mesmo Deus que operou com grande justiça, né, sobre muitas vezes que nós vemos na Escritura Sagrada, é o mesmo Deus que tem poder de fazer tornar a pessoa a vida, em fazer a pessoa voltar a viver. Então, se Ele tem poder para dar a vida, para tirar a vida, Ele tem poder para restituir a vida. Por isso que eu falo, eu não posso pegar simplesmente um texto isolado e falar que está reprovado sem analisar os contextos. Porque eu não creio somente em Êxodo 20. Eu creio também em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. Eu creio também nas cartas dos apóstolos. Eu creio nos evangelhos. Eu creio no todo. Então, eu não posso anular os contextos simplesmente para criticar e para tentar mostrar erros, falhas, simplesmente porque eu não creio a fim de matar a fé daqueles que creem. Isso até intelectualmente, isso é desonesto fazer isso. Não posso de maneira nenhuma abandonar o contexto. Se eu não creio, eu não posso nem citar nisso. Eu não posso nem pegar e falar, porque está escrito somente este verso aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ler todos os contextos, né, e mostrar
a parte boa e a parte ruim dos contextos. Se você tem algo contra a religião, algo contra o sistema religioso, aí tudo bem. Aí eu confesso para você que existem muitas falhas, existem muitos erros em muitas religiões. Mas eu não creio em religião, eu creio na Escritura Sagrada. Eu creio no sistema estabelecido por Deus, através dos israelitas, começando por Adão até João, Apocalipse. Então, é esse esclarecimento que eu queria deixar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.